Senhor Deus, que é o nosso Pai, um Pai de amor, de misericórdia. Jesus, que é o nosso Mestre querido, é também o nosso modelo e guia, o nosso irmão maior. Aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, aos nossos mentores, os mentores do movimento espírita petropolitano, que sempre, com muito, mas muito carinho mesmo, estão sempre nos envolvendo, de muita paz, de muito amor, de esperanças, para que a gente não desista de trilhar o caminho do bem, apesar de todos os percalços, de tudo que nós estamos vivendo nesse momento, que é um momento de transição que foi totalmente predito por nosso Senhor, foi totalmente previsto, né, por nosso Senhor Jesus Cristo no seu sermão profético, um momento de conflitos que nós viveríamos, conflitos ideológicos, muitos antagonismos, em que Jesus disse até para nós que o amor esfriaria. Que nós possamos ter muita força para não permitir que o amor seja banido dos nossos corações. Que nós possamos, através da nossa fé, da oração, nos fortalecermos. Ao mesmo tempo, através da nossa amizade sincera, dos nossos vínculos sinceros de amizade, de amor, que nós possamos fortalecer uns aos outros, porque sem amor a vida vira um deserto sem sentido nenhum. Portanto, Senhor, nós te pedimos forças, porque somos conhecedores e estamos lúcidos das nossas fragilidades que são múltiplas, e te pedimos sustentáculos nas horas das provações mais ásperas que precisarem visitar a nossa vida. Rogamos por todo o planeta Terra, em especial o nosso Brasil, nesse momento de carnaval, onde muitos e muitos excessos são praticados, onde há violência, há mau uso do sexo, há muitos que se drogam, há muitos, Senhor, que vivem os mais diversos desequilíbrios nesse momento. Rogamos por todos esses nossos irmãos que se encontrem em outro momento das suas existências e que não cabem a nenhum de nós julgamento ou crítica, mas tão somente uma prece intercessória, compreensão, porque nós também precisamos de compreensão e de misericórdia. Que essa paz e esse amor que por ora sentimos, possa ele ser conservado dentro dos nossos corações, dentro dos nossos lares, no nosso dia a dia. Muito obrigada, que assim seja. Muito bem, gente, a gente vai terminar o capítulo de número 12, que por causa da tempestade não foi possível, a internet acabou na última aula, e a gente estava falando, o André Luiz estava dando para nós alguns exemplos de processos de planejamento reencarnatório. A gente sabe que nem todas as reencarnações foram planejadas em função do nosso desequilíbrio na área da sexualidade. Muitas vezes a gente acaba tendo relacionamentos fortuitos que podem, dentro desses relacionamentos fortuitos, ocasionar um processo de gravidez. Mas toda reencarnação, apesar de algumas delas não serem planejadas, todas elas possuem um planejamento. Por que isso? Porque as reencarnações precisam ser planejadas, porque nós precisamos sair daqui vitoriosos. Então, Deus, no seu infinito amor e misericórdia, ele não abandona nenhuma das suas criaturas. Então, toda reencarnação, ela é acompanhada de um processo, de uma entidade um pouco mais evoluída para que possa dar seguimento a esse processo reencarnatório. E nós tivemos a oportunidade de ver também que quanto mais evoluído a gente se tornar, mais a nossa reencarnação vai precisar ser planejada e detalhada. Pode falar, Eduardo. Você disse que nem toda a encarnação é planejada, porque não é planejada por nós aqui encarnados, né? Mas é planejada pelo espírito, pelo espírito, né? Pelo espiritismo, pelo como direi, agora fugiu a palavra. Pelos espíritos? Pelos espíritos, né? Não.
Por quê? Como eu disse, a gente pode ter relações fortuitas, e dessas relações fortuitas, a gente pode gerar um processo de gravidez. Então, às vezes, isso não estava previsto, né? Mas, por causa dos nossos desequilíbrios, que são os mais variados possíveis dentro da área da sexualidade, isso pode acontecer. Então, às vezes, não estava planejado aquela reencarnação com aquela pessoa dentro daquele contexto. Então, não estava ali naquele planejamento aquele tipo de situação, não estava. Porém, é a partir daquele instante que ocorre isso, né, que eles veem que a gente está caminhando para uma relação sexual livre e responsável, que poderá culminar numa gravidez, a espiritualidade, ela já sabendo dos nossos desequilíbrios, muito antes da gente detectá-los, eles então eles encaminham para aquela futura mãe um espírito que esteja mais próximo a ela e que seria interessante que aquele espírito então reencarnasse, né, naquele instante ali dentro daquele contexto de gravidez fortuita, né? Então nem todas estão planejadas, não. Muitas são fortuitas por causa dos nossos desregramentos, que são os mais variados, tá? Mas a partir do instante em que ocorre uma relação que vai haver, né, vai haver o processo da gravidez, a partir daquele instante, a espiritualidade, então, se encarrega de aproximar um espírito e planejar que ele venha naquela família, dentro de alguns moldes, passando por provas e expiações necessárias. Foi, Eduardo? Sim, obrigado. Tá? É só por causa dos nossos desregramentos, que nem todas as reencarnações são planejadas, mas todas elas têm planejamento depois, tá? Então, a espiritualidade está sempre de olho na gente. A gente é igual criança. Aqui, quem é pai e mãe, que não é meu caso, né? Mas eu tenho sobrinhas, né? A gente já sabe mais ou menos o que a criança vai fazer de travessura, né? Então, a gente, assim, já sabe que em determinado o contexto, aquela criança pode cometer determinados delitos e a gente já está de olho, tá? Então, assim, a espiritualidade também. A Rosane está me perguntando, mesmo quando ocorre o estupro, vamos lá, para a gente entender a questão do estupro. Quando uma pessoa, uma mulher, né, em geral, ela é estuprada, é porque ela trazia uma certa predisposição a ser estuprada. Você vai falar, mas Inir, como? A gente tem que pensar que nós tivemos muitas vidas, e algumas delas a gente pode não ter sido uma mulher correta, mas uma mulher leviana, uma mulher sedutora, que se aproveitava dos homens e depois largavam eles à margem das estradas, apaixonados, sem eira e sem beira. Então a gente sabe que a partir do momento em que a gente tem uma conduta na contramão das leis de Deus, a gente se torna suscetível de determinadas circunstâncias, de determinados comportamentos violentos praticados por outras pessoas. E o estupro é um desses. Desculpe te interromper, Nir. Quer dizer, no Sim. caso, pode ser também um homem que, em reencarnações pretéritas, tenha usado das mulheres a bel prazer e agora, vindo como mulher, está também passando por essa situação, certo? Pode sim. A questão da homossexualidade pode ser por prova ou expiações. Então, pode ser sim. Pode ser sim. Então, Rosane, eu não sei. Não estou Oi? comentando homossexualidade, estou comentando que, vamos dizer assim, não é encarnações pretéritas, ele foi um espírito masculino, né? Foi Sim. um encarnado masculino que usou e abusou, né, de várias mulheres. Quer dizer, então agora, nessa reencarnação, ele está vendo como mulher e está acontecendo isto com ele para poder ele resgatar algumas coisas que ele fez, certo? Olha só, Eduardo, se ele pode vir a ser violentado, é uma possibilidade, pode ser, como a própria inversão da reencarnação já é uma grande expiação.
né? Daí, além dele ter que passar, além da expiação, da inversão, ser também violentado, estuprado, não é uma impossibilidade essa questão. Pode ser, tá? Pode ser. Não é uma impossibilidade, tá? Apesar de que não encontro isso numa literatura, não que eu saiba, não vejo isso em literatura espírita nenhuma, mas pela lógica pode guardar uma, uma, uma coerência, tá bom? Mas pode sim. Rosane, eu não sei se eu te respondi sobre a questão da suscetibilidade que a mulher pode trazer de outras vidas a ser estuprada pelas questões de comportamento desregrado na área da sexualidade. Só me dá um sim ou não, por gentileza, pelo menos no chat, para eu poder prosseguir? Obrigada. Bom, como a gente estava vendo aí diversas questões sobre os planejamentos reencarnatórios, a gente vai ver que a gente no mundo, lá no plano da espiritualidade, quando a gente está lá se preparando para reencarnar, a gente vai pedir determinados gêneros de provas que, apesar de serem difíceis, a gente solicita para a gente poder alavancar a nossa evolução espiritual. Ou seja, resgatar alguns débitos e, ao mesmo tempo, dar uma alavancada ainda maior no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, a gente vai ver aqui uma questão de uma mulher que ela me parece que, inicialmente, ela pede aos benfeitores, lá, quando eles estão planejando, fazendo aquele mapa reencarnatório dela, ela pede a isenção de beleza física, porque ela disse que se ela viesse bonita, ela sentia no coração dela que ela derraparia novamente na reencarnação. Então, ela pede para vir com um distúrbio da tireoide. A gente sabe que a tireoide ela é responsável pelo metabolismo corporal. E quando você vem com algumas disfunções da tireoide para baixo, por exemplo, quando você vem com hipotireoidismo, você corre o risco de, por exemplo, sofrer de obesidade. Então, ela pede que seja mexido nesses mapas cromossomiais da reencarnação dela, para que ela não venha com beleza física, porque ela sente que se ela vier com beleza física, ela vai derrapar de novo. Então, é interessante, né? E aí, como eles viram que ela estava preparada para suportar aquilo que ela estava solicitando, foi aceito. Porque também é assim, não é porque a gente está pedindo que vai ser aceito, a espiritualidade vai dar uma olhada e vai ver assim, você não vai suportar isso não, se vê que não vai suportar, eles não aceitam, eles não deixam que a reencarnação prossiga do jeito que a gente quer, tá? Então, tudo isso é avaliado, mas como ela tinha preparação para isso, eles vão mexer, então, lá nos cromossomos dela, para que a beleza física não seja um atributo dela na futura reencarnação. Então, peraí, deixa eu só puxar. E aí, no final, olha só que interessante, eu vou pedir paciência para vocês, mas eu vou ler. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Ou seja, olha que interessante vai ser quando a nossa medicina compreender que a doença que nos visita não é um acaso, não é um jogo de dados da genética, né? Porque a gente já viu que a genética, para a doutrina dos espíritos, ela não é causa, ela é efeito. Então, o médico às vezes vai olhar e vai falar assim, nossa, ô fulano, você teve um azar, né? Porque você herdou essa doença genética da sua família, como se nós fôssemos vítimas da genética. Mas no futuro, quando os médicos aceitarem também que nós somos espíritos imortais, que viemos e vamos reencarnar, ainda vamos ter muitas existências até podermos ter um grau evolutivo suficiente para sair desses processos reencarnatórios,
eles vão poder compreender melhor o quanto que a nossa mente, o nosso comportamento interfere dentro dos processos das genéticas e nos deixam suscetíveis de algumas doenças. Então, é isso que o André Luiz está colocando ali. Pode falar, Ana. Eu estava olhando aqui, esse livro é de 1945, Sim, né? é. E uma época, se a gente para pensar, na Segunda Guerra, como que a medicina foi usada tragicamente em tantas áreas, né? Isso. De Nas mal, culturas, na área genética mesmo, isso tudo. E a gente vê hoje, isso que ele diz aqui no livro ainda não aconteceu, mas está a caminho, né? A gente vê como que tantas universidades já têm a cadeira de medicina e espiritualidade, universidades que já têm grupos espíritas fazendo esses estudos, né? Como tem na UF, como tem em Juiz de Fora, está caminhando agora, de 45 até agora, vai chegar o dia mesmo, né? A gente já está, né, como você falou, a gente já está caminhando, né? Mas a gente ainda esbarra com bastante força até no materialismo que ele ainda impera entre nós, né? Mas essas iniciativas que estão sendo tomadas por profissionais que são espíritas é de suma importância para começar a despertar dentro de alguns jovens que estão ali se formando que nós somos muito mais do que essa carne aqui que a gente está vendo. A gente é espírito imortal. Então, que bom que a gente está tendo isso. E é fato, né? De 1945 para cá. Antes, a genética era usada com métodos até de torturas na Segunda Grande Guerra, que tentava se imprimir uma outra genética para se fazer uma linhagem pura na Terra, né? Sim. Hoje a gente já está vendo um outro panorama muito mais suave no nosso planeta, que já se pensa em estudar todo o ramo da medicina, da genética, embasado em olhar para o ser humano como um ser humano complexo, como diz Joana de Ângeles, né? Um ser biopsico sócio-espiritual. Então, olha só quanto avanço que a gente está tendo. E a gente está rezando para os avanços prosseguirem e serem cada vez maiores, né? Porque é benefício para todos nós, né? Humanizar o tratamento que muitas vezes a gente é tido como uma máquina biológica, mecânica, tão somente, né? Quantos médicos ainda, infelizmente, nos atendem como se a gente fosse um pedaço de carne, né? E a gente não é, né? Nós somos um ser humano, somos um ser espiritual, que temos uma parte emocional que muitas vezes é desqualificada ou colocada à parte, né? Graças a Deus que a gente agora já está num outro patamar, mas foi boa a sua colocação, obrigada. E aí ele continua assim: muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Então, muito raramente, né, se faz esse link, né, que há muitas doenças estão nascidas de comportamentos repetitivos de outrora que precisavam ser modificados através de com auxílio de terapias, né? Auxílio, é isso que a gente tem que entender, né? Porque, como diz o Jung, né, a ajuda vem de fora e a solução vem de dentro. Então, a gente também tem que entender que o psicoterapeuta, ele não tem a responsabilidade de me modificar. Ele está me auxiliando dentro de um processo que é meu. Eu que tenho que ter essa responsabilidade de assumir isso, né? Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Ou seja, por que todos os nossos órgãos estão subordinados à ascendência moral? Porque o corpo físico, ele é propriedade, ainda que temporária, do ser espiritual que está habitando ele. Ele o planejou, ele é o responsável por governá-lo. Então, o corpo físico ele pode ser muito bem governado, dirigido, ou poderá ser deixado à margem de ladeira abaixo, né? Então, essa responsabilidade é nossa. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades, as grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo, é verdade. Se isso pode acontecer na esfera das atividades vulgares das lutas físicas, imagine
o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrios da mente. E isso é fato. Quantos desencarnam sem nenhum preparo para ir para o plano espiritual? E quando a gente fala isso, a gente não pode se isentar também, não. Porque muitos que estão inseridos dentro da doutrina dos espíritos, que estão estudando, mas não se preparam o suficiente ainda para o contexto da morte, tá? Então, os espíritas também, infelizmente, em alguns entram nessa linha aí. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá a sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel, né? Eu vejo que hoje, quando a gente é profissional da área de saúde, a gente é procurado por uma pessoa que está doente, ela quer solução dos problemas, né? E quando a gente está querendo oferecer um tratamento tanto para curar aquele mal que está se apresentando, mas também para prevenir futuros males, ninguém está muito interessado. E eu falo isso hoje como acupunturista. Às vezes a gente vai tratar o mal, é claro, se a gente é chamado para tratar aquele mal, e aquele mal é o que está mais incomodando, ele precisa ser tratado, mas você vê que aquela disfunção e desequilíbrio energético, ele vai alcançar a curto, médio ou longo prazo outros sistemas que trarão outros processos de doença, e a pessoa não está interessada em tratar aquilo. Ela quer se livrar daquilo ali que está incomodando ela naquele exato momento, né? A gente ainda não entende o papel da medicina preventiva ou do tratamento preventivo. Então, o médico do futuro vai ser aquele médico que vai tratar a raiz do problema, que são as emoções, os desregramentos, mas vai também, com isso, fazer um trabalho de prevenção para aquele paciente. E o paciente também tem que aceitar. Então, se de um lado a gente vai precisar de um profissional mais bem preparado para nos atender, do outro lado também a gente tem que estar amadurecido para poder aceitar e assimilar esse tratamento. Que nem sempre a gente está, eu falo para vocês na prática, tá? Nem sempre está. E futuramente um outro caso aqui, né? De uma pessoa que viria com um problema no intestino grosso, me parece que uma doença degenerativa no intestino grosso, porque sofrerá de úlcera, então uma doença degenerativa do intestino grosso, no qual o mapa reencarnatório dele é preparado, por quê? Porque em outras vidas ele assassinou uma pessoa e comprometeu essa área. A culpa, né, porque matar uma pessoa é uma infração à lei de Deus, que se a gente não conseguir cair no processo de arrependimento, a gente cai no processo da culpa, porque é preciso se passar por 3 estágios pedagógicos para fazer um reparo de um erro. Isso está lá no livro O Céu e o Inferno. O primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento é diferente de culpa, porque arrepender-se é tomar consciência de que você cometeu um ato de infração à lei de Deus e entender que, apesar de ter cometido um ato de infração da lei de Deus, as leis de Deus são misericordiosas e te oferecem sempre oportunidade de reparação. Então, quando a gente não entende esse mecanismo, porque a gente ainda está muito movimentado ou mobilizado pelo processo do orgulho, a gente cai na polaridade da culpa. E aí a culpa pode gerar dentro de nós marcas a nível de perispírito que poderão ser projetadas em futuras reencarnações, que é o caso desse rapaz aí, que assassinou uma pessoa e agora vai renascer com processo de ulceração no intestino grosso, uma doença provavelmente autoimune, uma doença degenerativa qualquer, que vai afetar o intestino dele, para que ele possa se ressarcir com a lei. Mas seria esse o único mecanismo de reparação para essa pessoa? Não, não seria o único mecanismo.
Se ele cai provavelmente num processo de arrependimento, é claro que ele vai ter que andar no segundo processo, ou ser inserido no segundo processo pedagógico, que está lá no livro Céu e Inferno, que é a expiação. O que é expiação? É uma maldição divina? Não, a palavra expiação significa trazer o puro para fora. Por que o puro para fora? Porque, em essência, nós somos filhos da luz. Então, nós temos luz e potencial dentro de nós. Mas para fazer com que esse puro possa ser externado, é preciso a gente limpar essa casca grosseira que nos envolve, chamado orgulho e egoísmo, que é a nossa consciência egóica, que é formada, né? Que vai formatar a nossa consciência egóica. Então, assim, é preciso isso, o processo expiatório consiste nisso, trazer o puro para fora. Então, a gente vai passar um período de desconforto, sem dúvida nenhuma, porque a gente está ali tentando se reequilibrar com a lei, todo o processo de reequilíbrio envolve um certo desconforto, sem dúvida nenhuma, né? Isso é natural, para finalmente a gente alcançar o terceiro e último degrau, que é o processo de reparação. O que é reparar? Reparar é devolver à vida aquilo que você tirou. Então, ele poderia, essa pessoa aí em questão que vai nascer com a sua ulceração no intestino grosso, ele poderia ter resgatado isso de uma outra maneira? Poderia. Mas, infelizmente, às vezes a gente precisa passar por isso daí para poder compreender. Porque a culpa está tão presente na gente que não nos deixa mudar totalmente o nosso comportamento, ela fica ali engessando a gente dentro de um padrão de comportamento, e aí a gente precisa quebrar esses limites, né? Sair dessa zona de conforto, quebrar esses parâmetros dentro da nossa vida e enxergar a vida num outro ângulo. Porque Deus, né, que é amor e misericórdia, Ele quer que a gente repare pela misericórdia e não pela dor. Deus é amor, Ele não deseja que a gente repare ou faça o nosso processo de crescimento espiritual através do mecanismo dor. Ele quer que a gente execute através do mecanismo amor. Mas a gente, pelo nosso orgulho, muitas vezes acaba caindo no mecanismo da dor. Ok? Vamos lá. Aí ele continua falando, né? Continua falando do processo de ulceração. Veja lá, eles estão mexendo no mapa kármico do nosso amigo, que verá com algumas ulcerações aí na área do intestino, etc. e tal, para que ele possa, aliás, o intestino é aqui, né? Mas tudo bem, para que ele possa reparar, né? Os malefícios que ele fez nas últimas existências. Né? Isso é um alerta para a gente. Que alerta? Que a gente pode evoluir pelo amor. Mas para a gente evoluir pelo amor, a gente tem que se modificar. Né? O amor gera o amor. Então, se a gente começa a amar, a aceitar, a se tornar menos resistente diante das situações da vida, a gente começa a fazer uma opção gradual pelo processo do amor na nossa vida. Mas isso depende da gente querer. O momento é agora, de evolução. Pode falar, Mirza. Oi, Enir, boa noite. Desculpa ter entrado atrasada. Mas o que você está falando aí é epigenética, né, Enir? Porque você altera, né? Você pode alterar, vir a alterar uma programação caminhando, traçando a sua vida de uma maneira diferente e reta, né? Com amor, com dedicação. Você pode alterar alguma coisa que esteja já programada para a sua existência. Pode. Se a gente entender que a epigenética não significa um fator externo que vai mudar os meus mecanismos, como é interpretado por muita gente que eu já vi. A epigenética não é fator externo que modifica meus cromossomos, é fator de comportamento que é modificado, e aí eu posso mudar as disposições genéticas que eu carrego. Sim. Se eu entender a epigenética dessa forma, é exatamente isso aí que você está falando. Exatamente. Eu só estou fazendo esse parâmetro, você me desculpa, porque eu já vi gente entendendo a epigenética como um fator externo do meio ambiente,
né, que vai modificar as minhas situações genéticas. Isso é fácil, né? Seria moleza se fosse dessa forma. Mas é entender que é uma mudança de comportamento, interna, uma mudança de pensamento, uma abertura para uma nova vida que vai fazer com que gere uma plasticidade, uma modificação no código genético. Se a gente entender dessa forma, sim, é isso daí, a epigenética. Tá? Obrigada. Nada, eu que te agradeço. Então, era isso. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, por favor, senão eu vou passar para o próximo slide, tá bom? Não? Não tem? Então, eu vou passar para o outro slide, tá bom? Espera aí, que eu sou um pouquinho enrolada e lerda nessa hora. Só um minutinho. Abriu. Só um minuto. Eu tenho que botar aqui fazer os parâmetros certinhos acontecerem. Ótimo. Foi? Então, agora a gente vai entender um processo reencarnatório, que é o processo do Sigismundo, no entendimento que eu quero alertar vocês, que nenhuma reencarnação é igual à outra. Eles estão nos dando um exemplo do Sigismundo, mas todas as reencarnações ocorrem igualzinha dele? Não, porque nós somos únicos. Nós não temos um processo desencarnatório igual, nem nós mesmos em várias vidas não temos um igual, que fará igual um ao outro, tá bom? E o processo de reencarnação também é da mesma maneira. Então, eles estão só dando para a gente um panorama de o que é um processo de reencarnação, uma reencarnação muito bem planejada na espiritualidade. Mas as reencarnações não são todas iguais desse modelo, tá bom? Nós vamos ver... Espera aí que eu saí do slide sem querer. Primeira coisa, André Luiz mais Alexandre, eles vão se aproximar, estão indo na direção do futuro lá do Sigismundo. O Herculano já está lá na casa do Adelino e da Raquel. E a gente viu ali que existe uma trilogia, né? O Adelino foi assassinado pelo Sigismundo em outras vidas, e a Raquel, né, sofreu muito nas mãos do Sigismundo, a ponto dela mais tarde cair nos desequilíbrios da sexualidade, cair na prostituição. Então, o Sigismundo, ele é uma pessoa que deve muito, muito a esse casal. E está sendo planejado a reencarnação deles com esse pai, com essa mãe, que ele deve muito. Então, é uma reencarnação expiatória. Expiatória. Não vai ser uma reencarnação fácil, não vai ser um convívio no lar fácil. Então, a primeira coisa que é preciso fazer aqui vai ser quebrar aquela grande diferença que existe principalmente entre o Adelino e o Sigismundo, que está servindo de barreira vibratória para que o processo não ocorra. Eles estão tentando fazer tudo da melhor maneira para que haja o menor nível de sofrimento, tanto para o futuro pai quanto para o futuro reencarnante. Né? Quanto mais se conseguir reconciliação, mais fácil vai ser para ambos. Porque senão o Adelino vai ter uma grande rejeição ao futuro filho e o Sigismundo vai sofrer muito com essa rejeição. Então, veja só como isso já é o primeiro passo de ensinamento para nós, porque é a misericórdia de Deus visitando a gente, apesar da gente não ter uma boa ficha kármica, a grande maioria de nós não temos uma boa ficha kármica, mas o que faz a misericórdia de Deus? Nos envolve no seu amor com tudo que ele pode. Então, o que eles estão tentando fazer? Amenizar o processo de pai e filho, né? De pais e filhos futuros, né? Dos futuros pais, futuro pai do futuro filho, que ali é que existe a maior rincha, a maior briga. Eles estão tentando, está ali a espiritualidade trabalhando para amenizar um processo de dor, para que essa reaproximação possa se dar na melhor maneira possível. Olha aí, o ensinamento do amor na nossa vida de novo. Se fazendo de tudo. Se a gente abrisse o nosso coração para o amor, gente, como a vida seria difícil. Seria menos difícil, não é verdade? Se a gente tivesse essa coragem de abrir para o amor. Porque é preciso muita coragem para amar, gente. Para odiar não precisa ter coragem, não. É só deixar seguir o barco. Agora, para amar, precisa de uma coragem infinita. Né?
precisa se despojar muito de si próprio, do seu próprio orgulho, da sua própria imagem de si mesmo, né? Então, Eni, deixa eu contar, agora você falou isso, eu lembrei da historinha da xícara, né? Se eu estiver segurando uma xícara e entornar café em você, por que eu entornei café? Né? Por quê? Porque tinha café. Que tinha, né? Então, se a gente tem ódio, a gente vai repartir o ódio, né? Agora, se na xícara tivesse chá ou tivesse um suco de laranja, seria isso que teria sido derramado, né? Então, é o que a gente tem, é o que a gente vai dar para o outro, né? Exatamente. É isso que a gente precisa começar a repaginar, né, Misa? Começar a repaginar. Ao invés de encher a xícara de bagulho, de lixo, e aí a gente, quando se esbarra, a gente despeja os lixos em cima das pessoas, e as pessoas também despejam os seus lixos em cima da gente, né? A gente começar a preparar uma xícara cheia de amor, porque desarma as pessoas, né? A vida na nossa dimensão dual, que a nossa dimensão é de dualidade, a gente está experienciando dentro de uma dimensão de dualidade. Então, a gente acha até que essa dualidade é a única coisa real e possível, né? Então, a gente acredita nessa oposição, a gente tem dificuldade para acreditar no bem como algo pleno, né? E no mal como algo relativo e passageiro. Então, a gente vive dentro de uma dimensão dual e é um pêndulo que ora gira para um lado, ora gira para o outro. A gente tem que parar de fazer esse pêndulo oscilar de uma posição para outra e puxar esse pêndulo para cima e amarrar ele, acabar de vez. Porque enquanto a nossa vida estiver ali, com toda a sua energia nesse pêndulo, corre risco de qualquer força deslocar o pêndulo ou por uma polaridade de excesso ou por uma polaridade de deficiência ou escassez. Então, a gente precisa ter sabedoria para fazer o quê? Alçar um triângulo, uma força para o alto, que é a força do amor. A força do amor é capaz de simplesmente anular a dualidade, que é a maior força do bem que existe no universo, do amor. Deus é amor, disse João. E esse amor fez o universo. Esse amor fez a todos nós e nos sustenta a todos nós, né? Num linguajar mais oriental, né? Só o permanente para manter a impermanência. E é verdade, só o amor para conter todo esse jogo de dualidade que a gente vive aqui. Eu não sei se eu me fiz clara, porque isso é muito filosófico, né? Mas, enfim, para a gente entender só a força do amor de verdade, para tirar a gente dessa dualidade, dessas extremidades, dessa xícara que muitas vezes está carregada de ódio, de mágoa, de orgulho, de inveja, de sei lá o quê, enfim, e que em algum momento a gente leva um esbarrão e aí a gente vai derramar em cima dos outros, às vezes, o lixo que a gente ainda traz, né? Então é preciso sair disso daí. Lá se vai, então, o trabalho de adaptação vibratória para que essa reencarnação que está em planejamento, ela possa ocorrer sem um escudo, né? Porque, assim, a gente é tão refratário ainda ao amor, é refratário àquilo que nos faz bem. Como é que a gente pode gastar tanta energia para ficar lutando e degladiando? A gente diz que no século XXI não tem mais duelo, mas o duelo está dentro de nós 24 horas. Enquanto a gente viver nessa polarização que a gente está vivendo, a gente está duelando. Vocês veem os conflitos. Allan Kardec, quando vai trabalhar no livro A Gênese sobre a transição planetária, que são os capítulos 16, 17 e 18 do livro A Gênese, principalmente, né? O 18, ele fala que os maiores conflitos que nós vamos viver não são os cataclismos que vão visitar a Terra, porque sempre visitaram, mas seriam os conflitos ideológicos. O que nós estamos vivendo hoje? Polarização, que é mais conflito ideológico do que polarização. Se não tivesse conflito dentro de nós, não haveria polarização. É porque existe conflito, existe polarização. O dia que nós saímos da polarização, a gente sai do conflito. E aí a gente vive na plenitude do bem que não gera conflito. Pode falar, Ana. Eu estava essa semana passada, assisti uma live que foi
do Boff com o Júlio Lancelotti. Era sobre o lançamento do livro do Boff. Mas o Júlio e o Boff dedicou o livro ao Júlio, dizendo que ele é a maior prova do amor ali, da vivência do amor. E aí o Júlio falou uma coisa muito interessante. Ele falou do amor, dessa força do amor, mas ele falou: o amor acaba se perdendo, homem e mulher, outra coisa. O que é o amor? O importante é a vivência com a amorosidade. E aí ele falando do trabalho dele, né, de lidar com... Gente, é um mundo de gente vivendo nas ruas que ele acolhe, que ele abraça, que ele beija, que ele... E aí ele falou: como que eu posso dizer para as pessoas: tem que amar essa pessoa? É um desconhecido, está ali. Agora, se você passa a ter uma vivência de amorosidade, muda tudo. Sim. E eu nunca tinha parado para olhar por esse ângulo, que eu, às vezes, me questiono muito. Mas o amor, o que é o amor? As diferentes formas de amor e essa força toda que você falou, né, vibracional. Mas aí o Júlio falou: é a amorosidade que vai fazer com que você sinta essa aproximação de ir ali, de cuidar, de sentir a dor do outro. Eu já gosto muito dele, mas eu achei tão bonito ele falando disso. Que né, dizer tem que ter amor por essas pessoas fica muito teórico. Sei lá quem é, ali, é da minha convivência. Agora, a amorosidade é possível para todos, é só eu viver, né? Você falando me fez lembrar ele. É interessante o que você falou, porque realmente não é um amor-sentimento. Eu não tenho como ter amor-sentimento para uma pessoa que eu não convivi, que eu não tive uma convivência estreita. Amor-sentimento é convivência estreita, né? Mas é o amor-ação, é o amor que está relacionado à palavra, né? Ao verbo, é a atitude, como você falou, é a amorosidade. Eu nunca tinha olhado assim, quando ele fala, e ele fala aquilo de um jeito que a gente se sente abraçado também, né, por ele. E se sente capacitado de poder dar, né? Porque... dá vontade de ir lá abraçar a pessoa com a amorosidade. Mas a gente pode, Ana, abraçar por aqui, porque por aqui também tem muitos miseráveis. Não, por aqui também. Eu faço, né, de distribuir comida na rua, mas e a gente acaba chamando uns até pelo nome, né, que vai criando um relacionamento. Mas eu achei eu nunca tinha parado para pensar nesse termo, como ele coloca, da amorosidade. Muito interessante, muito bom mesmo, é verdade. E nos coloca num patamar que é possível todos nós realizarmos, né? Tem que se abrir para isso, né? Mas é possível, né? Mas é uma possibilidade. Para vivenciar essa amorosidade. E ele, de uma certa maneira, nessa colocação, Ana, ele se colocou muito humilde, né? Sim. Porque ele poderia ter dito: eu os amo, né? Eu consigo amar a todos aqueles irmãos que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, que eu vou na rua, eu amo, eu consigo amar. E realmente, como a Eni falou, esse amor é um amor que necessita de uma relação estreita. A amorosidade, não. Né? A amorosidade você pode dar para o seu irmão. Né? Bacana. Exatamente, exatamente. É esse povo todo reunido que está reencarnando aí, que está botando para quebrar, que está ensinando para a gente, apesar de parecer um ensinamento tão simplório, mas não é. Mas é um ensinamento profundo que nos mostra a possibilidade, o potencial que todos nós temos de ter amorosidade. Amor, sentimento é convivência, mas amorosidade é algo que basta a gente querer se abrir, que a gente pode ter. Então, é acessível a mim, é acessível a vocês, é acessível a todo mundo, né? Já amor, sentimento, já requer mais coisas, né? Bem mais coisas, né? Bacana isso, muito bonito, né? É bom
esse trabalho, né, esse contexto todo, que se de um lado a gente está vivendo uma época de muita polarização, a gente também está vivendo uma época de muitas coisas boas. Tem gente trazendo cada coisa boa para a gente que é Sim. admirável, é admirável. É da gente bater palma de pé, né? Porque nos abre uma vivência, uma visão para a vida, que se não fosse essas pessoas, a gente ia demorar muito a ter essa visão da vida, demorar muito, muito. Então, isso é só motivo para a gente agradecer todos os dias essas coisas boas que têm acontecido na sociedade em diversas facções filosóficas religiosas. Porque a gente também não pode achar que só o espírita é da coisa boa. Isso não é verdade. Não é Eu mesmo. estava pensando isso, vendo agora quando teve um mutirão de profissionais indo lá para os Yanomamis com amorosidade. É verdade. Enfermeiros, médicos, voluntários de todo tipo, o carinho que eles pegam aqueles bebês, aquelas pessoas, assim, se entregando mesmo com amorosidade para salvar aquelas pessoas, né? É a prática, né? Mostrando que é possível, né? Muito bom. Bonito. Muito bem. Vamos lá ao doloroso processo do Sigismundo, que estava abatido. Claro, gente, rejeição não é algo fácil de ser vivido. Nós não sabemos lidar muito bem com a famosa rejeição. Aliás, a rejeição ocorre porque, em verdade, nós somos muito egóicos, a gente se dá muita atenção. Se a gente ainda já tivesse uma compreensão mais dilatada da vida, um amor menos condicional, a gente não sentiria isso, mas a gente ainda tem um amor cheio de condições, cheio de regras, né? E o Sigismundo está se achando rejeitado, que é natural, que soma a culpa que ele traz por ter retirado a vida. Então, ali tem todo um peso, né, que está vivendo o Sigismundo, mas também o Adelino, porque o Adelino está tendo sonhos, um atrás do outro, com o Sigismundo à noite, e ele não tem uma percepção consciente, mas ele traz um medo do Sigismundo, ele tem a impressão de que Sigismundo vai tirar a vida dele, o que em outras vidas tirou mesmo, né? Então, existe ali um conflito muito grande da parte do Sigismundo, estando predisposto a fazer a reconciliação, pedindo desculpa e se sentindo rejeitado na desculpa que está pedindo, e o Adelino não está conseguindo entender o processo todo, e, por conseguinte, também não consegue desculpar, porque não consegue entender, não consegue ver, né? Então, nós vamos ter o Alexandre como uma peça fundamental ali, que vai ajudar muito a essa família nesse processo de reencarnação. E aí eu fico pensando, ai de nós se não fosse essa misericórdia toda que nos visitasse, né? Como seria mais difícil a nossa vida. Então, ai de nós sem ajuda, né? E aí está lá. É uma coisa bonita, interessante, que os mentores eles têm uma preocupação muito grande, os espíritos de uma envergadura maior, né? Eles nos consolam, mas eles nos encorajam a prosseguir. Porque consolo que fica só no consolo vira pieguismo. Tem que encorajar a gente a dar passos para frente. Então, olha a atitude do Alexandre. Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? Então, consola, mostrando para ele, olha, nós todos somos devedores, todos nós erramos nas nossas reencarnações. Então, consola, fica tranquilo, né? Todos nós teremos nossas lutas, nós temos nossos problemas, nós temos nossas dores, porque horas nós fizemos boas plantações, horas nós fizemos cada coisa que a gente até duvida, né? E se todos somos devedores uns dos outros, não há motivos de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de um resgate e pagamento? Pô, ao mesmo tempo ele encoraja, tá vendo? Olha só, todos nós temos dores, todos nós precisamos da misericórdia uns dos outros. E não é bom que você está aí podendo resgatar a tua dívida? Olha que coisa boa, né? Coragem aí, amigo, que tu vai quitar isso daí. Tu vai se ver livre, tu vai se libertar de um peso que você carrega na sua vida. Então, de um lado, ele consola com a verdade, mostrando que todos nós temos problemas, né? Ele procura mostrar para Sigismundo que ele não foi o único que errou, que nós erramos também, às vezes, em outros aspectos da nossa vida, mas todos nós erramos. Então, ele mostra isso para o Sigismundo e, ao mesmo tempo, ele te diz, não é bom a posição que você está ocupando, a posição de quem tem a oportunidade de resgatar? Então, segue, né? Não para aí, não. Não chore. Não chore, não é que ele está entubando o
O Sigismundo não, ele está falando, não chora, porque você está tendo oportunidade. Então, não fica triste achando que você está sem oportunidade de se resgatar. Não, que bom, você vai reencarnar, vai poder quitar tudo isso. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. Então, ele ainda diz, não chora, vamos tentar se equilibrar, para a gente também não mandar isso para eles, né? Já que você também está tentando reparar, não vão mandar essa vibração de tristeza, de conflitos, vamos erguer que tudo vai ter solução, a gente está aqui para isso. Né? Então, ele encoraja, ele consola, mas ele encoraja de uma forma muito lúcida e caridosa o Sigismundo, né? E aí, só para a gente fazer um link, que eu gosto, de vez por outra, pescar alguma coisa das obras básicas, Kardec perguntou na 341, na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? A gente fica ansioso, fica aflito antes de reencarnar? Ora, olha a resposta. De ansiedade bem grande, pois que as provas das suas existências o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. Então, é natural o que o Sigismundo está vivendo. É natural. A gente vive isso também de outra maneira. Imagina como é que não foi sufoco para a gente estar aqui reencarnado e pensando, poxa, será que dessa vez vai dar certo? Né? Ai, já fiz tanta coisa errada, será que dessa vez agora eu vou conseguir permanecer no reto agir o máximo de tempo possível, né? Ou pelo menos até o final? Vou ser completista? E vou sair daqui não só com até eu terminar direitinho a minha reencarnação, mas também cumprir com as minhas funções? Né? Pode falar, Ana. Uma das causas daqueles abortos inexplicáveis, ou ameaça de aborto, né? Eu via muito isso quando eu trabalhava lá na maternidade, o médico, mas estava tudo bem, acabou de sair da consulta, tá, aqui, né? E aí o Ricardo de Bernardi mostra bem isso. O espírito fica, não, não quero brincar disso, não. Eu vou voltar porque eu não me sinto preparada. Vou voltar, não quero, não. Ele... Ou então aquelas tentativas, né? Que tem que ficar, tem que... e ele está ali naquele conflito. Isso aí. Pode ser uma das causas, sim. Às vezes o espírito... uma das causas. O Ricardo de Bernardi, naqueles livros, ele fala muito isso, e até... Eu me lembro ele num congresso da AME falando isso, esse conflito de achar não vou dar conta, não. Ou quando, na barriga, ele fica vendo ali quem é aquele pai e aquela mãe, não quero, não. Né? Mas é verdade, é uma das causas, sim. É uma das causas. E é interessante, né, que aí está lá, os mentores estão tentando agora na mesa, tentando, vamos ver, primeiro estão avaliando como está o Adelino, e a gente vê que ele está surumbático, macambúzio, e com um pensamento muito envenenado, né, sem conseguir, e com isso ele está fazendo uma barreira vibratória muito grande com relação a Sigismundo. Então, Alexandre, ele observa isso, ele vê logo de cara, né, que o Adelino está no auge dos conflitos dele, e está até amargo, né? Não consegue nem ser gentil à sua esposa, e aí o Alexandre vai magneticamente influenciar o nosso pequeno Joãozinho, que vai ter uma conversa muito bonita, né? Muito significativa com o pai, e quebra, naquele instante, todo o mal-estar que está ali com o Adelino, o menino, no seu encantamento natural de criança, né? Que criança tem essa questão, né? Ele consegue... totalmente influenciado pelo Alexandre, ele quebra aquele clima pesado que está dentro do Adelino, né, com aquelas palavras dele infantis, mas carregadas de amor, de pureza, de sinceridade. Ele consegue quebrar o clima do Adelino. Então, é bastante interessante como a espiritualidade ela age, né, utilizando-se de todos os meios para quê? Para tentar ajudar num processo lá de reencarnação ou qualquer outro, né?
E aí que eu coloquei como título esse pequeno trecho, como o amor cobre a multidão dos pecados. Olha o processo do amor, né, na nossa vida. O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar à repousante sensação de alívio confortador. Sorriu repentinamente, transformado, e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver em silêncio, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. Então ele fica totalmente envolvido, né, com as questões do pequenino, e um diálogo tão amoroso, tão envolvente, né, da criança, né, quebrou ele completamente, a ponto do Adelino prometer ao filhinho que na noite, naquela noite que aconteceria, né, que se faria em breve, o pai chegaria até mais cedo para poder participar das orações antes de dormir. Olha que coisa interessante, tudo que a espiritualidade quer, né? Que a gente esteja o mais preparado possível para quebrar aquele ranço vibratório que está acontecendo ali entre eles. E quebrando esse ranço vibratório, vai ser possível uma reencarnação de Sigismundo mais suavemente, né? Então, vamos parar aqui nesse slide. Nós ainda estamos na preparação para reencarnar ainda, preparando o pai do Adelino, do Sigismundo, que é o Adelino, para que ele possa verdadeiramente fazer o processo da reencarnação dele. Então, vamos parar aqui. Na nossa próxima aula, a gente dá continuidade e vamos ver até onde a gente vai, porque esse capítulo é bem grande, tá bom, gente? E aí vocês preparem suas perguntas, caso vocês tenham, e já me façam, tá bom? Foi para todos? Então, tá bom, gente. Então, eu vou pedir, então, a Leida, se ela pode, por gentileza, fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Ok. Querido Deus, agradecemos por este dia e por esta oportunidade de estudo para o nosso aprimoramento. Que nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece e que nos permita receber no nosso caminho evolutivo pessoas do bem para nos auxiliar e também podermos praticar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que possamos compreender com boa vontade e lucidez o que recebemos na nossa caminhada evolutiva e que gradativamente, junto com o nosso desejo, modificarmos para melhor e com moralização. Agradecemos ao querido Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, aos demais amigos da espiritualidade, a presença de vocês em nossa vida e que as nossas boas vibrações possam favorecer esse contato. Muito lhe agradecemos por esse encontro, pelas preces que recebemos e também pela oportunidade de fazermos as preces para aqueles que necessitam, Mestre Jesus, do seu auxílio, sabendo que tu não deixa nenhum irmão ao léu. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da vida, pela nossa lucidez e que o amor do nosso querido Mestre Jesus e Deus nosso Pai possa envolver a cada lar e possa também direcionar o benefício necessário a todos aqueles que temos em mente nesse momento, auxiliando, dando conforto, seja moral, espiritual ou físico, mas que possamos colaborar com as nossas preces, auxiliando aqueles irmãos nossos que estão distantes, que necessitam de amparo, aqueles que a gente não pode estar presente, mas favorecendo a nossa prece e o auxílio necessário para acalentar a alma, afagar o coração
e mostrar que sempre tem um Pai justo, bondoso, que nos ampara em qualquer situação da vida. Obrigada a todos vocês por essa oportunidade de estudo e presença, e que tenhamos uma semana de realizações e aprimoramento. Que assim seja. Que assim seja.